É tempo de revirar, meu povo, vamos acordar. Estamos no ar através da TVC BH, a TV comunitária de Belo Horizonte, e também via internet pelo programa Palavra Ética, para refletir com você hoje sobre a necessidade de despejo zero para salvarmos vida. Nos últimos 15 anos, na luta pela terra e pela moradia na cidade, tenho ouvido muitas mães que, com olhos vertendo lágrimas e voz embargada, desabafam dizendo: Frei Gilvander, não suporto mais a pesadíssima cruz do aluguel e a humilhação que é sobreviver de favor, sem liberdade e sendo peso nas costas de parentes. Outras mães dizendo: minha família já foi despejada 3 vezes por estar sem poder pagar o aluguel há 6 meses. Estou aqui com mais 3 contas de energia e 3 de água sem poder pagar. Estou com o pagamento do aluguel atrasado de novo, já por 3 meses, pois estou desempregada. A CEMIG e a Copasa já cortaram minha conta de energia e água. Outras mães dizendo: aluguel come no prato da gente todo dia. Dói-me muito o coração ter que retirar alimento da boca dos meus filhos para pagar aluguel, para não ser despejada. Como posso sobreviver na rua com meus filhos pequenos, sendo eu mãe e pai? Outras mães dizem: uma pessoa, uma família sem moradia é como um pássaro que voa, voa, se cansa e não tem onde se assentar. Na minha infância, eu morei em casa de pau a pique, coberta de palha de coqueiro, com paredes de barro. O risco de barbeiro nos transmitir o Trypanosoma cruzi era muito grande. No interior do Brasil, muita gente morreu da doença de Chagas. Já experimentei no meu próprio corpo o que é sobreviver sem terra e sem moradia digna. Diante desses clamores que interpelam nossa consciência, 15 anos atrás, ajudei várias famílias no varejo a pagar contas de água, de energia, a pagar vários aluguéis. Mas logo descobri que problema social não pode ser combatido apenas com solidariedade, ajudando as pessoas individualizadas. Seria enxugar gelo, tranquiliza a consciência de quem doa, gera dependência em quem recebe ajuda, mas não resolve pela raiz o problema social. Por isso, sentindo compaixão dos sem terra e dos sem teto nas cidades, indignado diante da tremenda exploração da pessoa humana, abraçamos também a luta pela moradia digna, própria e adequada. Luta por terra na cidade, pois ainda não inventaram um jeito de construir casa no ar. É preciso, no mínimo, um pedacinho de terra para fincar as bases da moradia. No Brasil, a superexploração do capital, violentando a dignidade da classe trabalhadora, se embasa no aprisionamento da terra e da moradia em propriedade privada capitalista. Não é à toa que se reproduz há 520 anos a iníqua estrutura fundiária pautada no latifúndio, sem nunca ter sido feito nenhum tipo de reforma agrária no nosso país. A latifundiarização no Brasil só cresce, injustamente. Apenas 2% de proprietários controlam 50% da terra, o que oferece condições materiais objetivas para que o agronegócio se dissemine, asfixiando a agricultura familiar e enxotando o povo camponês para as periferias das cidades. Encurralado pelo latifúndio, milhões de camponeses foram, nas últimas décadas, expropriados
e expulsos do campo, o que causou um tremendo êxodo rural. Ao chegar à cidade, o camponês percebe que a terra também está aprisionada nas garras dos empresários especuladores. No Brasil, segundo dados do IBGE, mais de 70 milhões de pessoas pagam aluguel, mais de 30% da população. O déficit habitacional está em torno de 7 milhões e 800 mil moradias. No campo, resistem mais de 4 milhões de famílias sem terra. Nas periferias das grandes cidades, 25% da população brasileira sobrevive em favelas que são, na verdade, novas senzalas, lugares de resistência. Por exemplo, em Minas Gerais, nos últimos 13 anos, mais de 70 mil famílias foram para ocupações urbanas. Outras milhares de famílias continuam no campo, dando função social à terra em ocupações de sem terra ou em retomadas de áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, quilombolas e muitos outros povos e comunidades tradicionais. Não bastasse essa situação de precariedade nas ocupações do campo, das cidades e das favelas, verificamos também que está crescendo de forma vertiginosa o número de pessoas em situação de rua. Segundo a Pastoral do Povo de Rua, estima-se que atualmente quase 500 mil pessoas estejam nesta situação. Com cidades cada vez mais empresariais, os pobres estão sendo expulsos para as periferias das regiões metropolitanas. A injustiça está sendo imensa e a classe dominante reproduz, no Brasil, uma grande sexta-feira da paixão, cotidianamente. Na luta das ocupações por moradia e por terra, eu já acompanhei muitos despejos. O terror que a tropa de choque causa nas crianças, nas mães, nos idosos, nas pessoas deficientes é como uma punhalada. Dói muito ver ser destruída a casinha construída igual João de Barro, pouco a pouco, nos finais de semana e à noite, porque durante a semana as pessoas estão trabalhando para os patrões. É mentira dizer que a polícia militar não faz despejo, que só está ali para apoiar o oficial de injustiça no cumprimento de uma decisão judicial. Sem polícia, o oficial de injustiça não consegue cumprir uma decisão que manda jogar as pessoas na rua. Já vi o caveirão da Polícia Militar no despejo da ocupação Eliana Silva, em Belo Horizonte, em maio de 2012. Já vi helicóptero da PM fazendo voos rasantes com policiais com metralhadoras apontando para as famílias. Já vi a tropa de choque jogando bomba de gás lacrimogêneo no povo que pacificamente luta por um direito constitucional. Já vi tratores e retroescavadeiras derrubar centenas de casas em ocupações. Já vi que a tensão causada por decisões judiciais pró-despejo tira o sono das pessoas, adoece muita gente, mas também faz crescer a indignação diante das injustiças. Já vi motorista de trator ser ameaçado de prisão caso parasse de derrubar casas nas ocupações sob despejo. Já vi policial dar tiro numa menina de 13 anos a queima-roupa em despejo em Mário Campos, Minas Gerais. Já vi cavalaria da Polícia Militar passar galopeando sobre o povo que bloqueava o trânsito diante da cidade administrativa em Belo Horizonte. Já vi um soldado da cavalaria dar uma espadada no rosto do Dinei. E pior, a cavalaria voltou em disparada e passou por cima novamente do Dinei
companheiro de ocupação, que estava caído com o rosto ensanguentado. Os cavalos evitaram pisar no Diney na volta. Em 1999, a tropa de choque da Polícia Militar de Minas matou Helder e Eronildes, integrantes da ocupação Bandeira Vermelha, em Betim, durante tentativa de despejo. O povo não recuou e o governador de Minas, após a polícia assassinar os dois, mandou a tropa de choque recuar. O povo levou o corpo de Eronildes para ser velado dentro da prefeitura de Betim. Dia 19 de junho de 2015, a tropa de choque da Polícia Militar de Minas bombardeou mais de 3.000 pessoas das ocupações da Isidora, aqui em Belo Horizonte, enquanto o povo marchava pacificamente rumo à cidade administrativa. Mais de 40 pessoas foram presas e mais de 90 feridas. Uma bomba jogada do helicóptero da PM caiu no colo de uma criança de 7 meses da ocupação Esperança. Subitamente, a mãe retirou a criança do carrinho de mão e a bomba explodiu no asfalto. Por um triz, a Polícia Militar de Minas não matou uma criança de 7 meses, ao reprimir aqueles e aquelas que lutam por moradia necessária. Todos esses crimes continuam impunes. Direito à terra e à moradia são direitos básicos e fundamentais para ancorar a conquista de outros direitos, tais como educação, saúde, trabalho, paz. O Papa Francisco, sabiamente, cunhou a expressão terra, teto e trabalho. 3 T's, ao exigir corajosamente de todos os governantes, dizendo o Papa que nenhuma família, nenhuma pessoa fique sem terra, sem moradia e sem trabalho com direitos respeitados. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a reintegração de posse do povo indígena Xoclém, em Santa Catarina, até o fim da pandemia. O risco de novas reintegrações de posse em meio à pandemia agravaria a situação dos indígenas. Escreveu na decisão o ministro Fachin, abre aspas, que podem se ver repentinamente aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. Escreveu Fachin na decisão. Eis um passo e o rumo a ser seguido. Pelo exposto, exigimos do Estado brasileiro, dos poderes judiciário, legislativo e executivo, despejo zero. Durante a pandemia, nem pensar. Cessem os despejos. Parem de despejar. Isso é o justo, humano, ético, moral e parte do necessário para salvar vidas. É isso aí. Que a luz e a força divina continuem nos guiando na luta por direitos. O meu povo anda tonto em pleno dia, em nosso copo transbordou o fel. Nossa mesa tristemente se esvazia, fumaça e cinza mancham nosso céu. O Brasil já expuseram à venda, endividaram a nação covardemente. Dão sim as ordens que o império inventa, aos pobres viram as costas friamente. Tempo de rever.